Mas podemos também dizer que os anjos, quando eles foram criados por Deus, Deus criou todos eles anjos bons, anjos justos e anjos santos. Foram os próprios anjos que decidiram se rebeliar contra a santidade de Deus, decidindo então percorrer o seu próprio caminho, e então eles perderam a sua glória e eles foram destituídos da glória de Deus, precipitando, segundo a palavra do Senhor, sobre essa terra. E então, a partir desse momento, eles se tornaram inimigos de Deus e inimigos da sua principal criatura, que são os seres humanos. E no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, nós vamos ver o apóstolo falando que os anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram a sua santidade. Os anjos que não pecaram e não seguiram a Lúcifer, Deus os exaltou e os confirmou em sua posição celestial para sempre, para estar na presença do Senhor, contemplando e executando a vontade do Criador. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Então nós vamos ver que aqueles que foram arrastados, né, pelo engano de Satanás, esses anjos eles foram então destituídos da sua glória. Mas aqueles que permaneceram fiéis, eles foram honrados e eles foram confirmados na sua posição. E isso é muito interessante porque a Bíblia fala desses detalhes e basta que a gente comece a escavar na Bíblia Sagrada e a gente vai descobrir muitas coisas interessantes sobre esse assunto. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para deixar aqui embaixo o seu comentário. Alguma experiência que você teve com anjos? Você já teve alguma experiência com anjo? Eu gostaria de ler aqui embaixo o seu comentário de uma experiência pessoal que você teve, de um momento em que você foi visitado por um anjo, que você viu um livramento através de um anjo, de algo que aconteceu com você, que marcou você. Eu gostaria de convidar você para escrever aqui embaixo, deixa o seu comentário, coloca aqui embaixo a sua experiência e eu quero ler, eu quero me alegrar com você. Pastor Joel, mas qual é o número dos anjos que existem no céu? A Bíblia fala algo sobre esse assunto? Olha, nós entendemos que pela Bíblia Sagrada, a quantidade de anjos, ela continua a mesma. Deus, ele poderia ter criado outros anjos, mas a Bíblia nos revela se ele criou outros anjos. Mas o que nós entendemos, segundo a revelação bíblica, não é história da carochinha, não é o que eu penso, mas é o que a Bíblia fala. Inclusive, fala sobre esse assunto no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, Daniel, capítulo 7, versículo 10, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, Hebreus, capítulo 12, versículo 2, Lucas, capítulo 2, versículo 13, que no céus Deus criou milhares de milhares, multidão dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos. Essas são as expressões bíblicas que a palavra do Senhor vai estar falando e com respeito à quantidade de anjos que foram criados no céu. Ou seja, um número incontável de anjos que hoje, né, fazem parte desse exército celestial, desse exército espiritual nas regiões espirituais, aonde Deus está. Esses anjos estão trabalhando a favor de Deus em obediência e estão ali mantendo firmemente a sua posição de honra. E nós vamos ver muitos momentos na Bíblia, mas um momento que é muito interessante e ele é muito conhecido é aquele momento em que Jesus está para ser preso, chega Pedro e ele vai defender Jesus, corta a orelha do soldado. Naquele momento Jesus pega a orelha do soldado, cola novamente a orelha do soldado e Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você acha que eu não poderia orar ao meu Pai de maneira imediata, pedir mais de 12 legiões de anjos para que venham me ajudar ou me socorrer ou para me proteger? Isso está escrito no livro de Mateus capítulo 26 e versículos 53. Olha só, nós sabemos que esses anjos espirituais, eles estão trabalhando em nosso favor. E se a gente orar a Deus, Deus pode enviar esses anjos para batalhar em nosso favor.